Amém, gente. O tema que Deus colocou em meu coração é: você acredita que chegamos ao fim? Tem várias respostas, né? Uma delas é: claro, pastor. Faltam quantos dias para chegar no fim do ano? Faltam 5 dias? 5 dias, né? 5 dias, claro, pastor, chegamos ao fim do ano. Faltam 5 dias. Eu vou falar para você, verdade. Realmente, faltam 5 dias para a gente chegar no final do ano. Mas, nesses dias de festa, de final de ano que nós estamos vivendo, eu quero convidar vocês para a gente meditar na maior promessa que temos, na maior promessa que a igreja tem, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior promessa que nós temos, né? Ou seja, para a gente meditar nessa promessa da vinda de Jesus com o propósito de quanto mais a gente aprender, mais a gente venha alinhar a nossa vida, né, a esse propósito e esperar com esperança esse evento tão maravilhoso, que também não vemos, mas cremos que vai acontecer e que envolve nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. Para isso a gente vai ler um texto em Lucas, capítulo 17, versículo 20. A gente vai ler, na minha versão é NVI. Lucas 17. Esse capítulo é muito rico. O texto que nós vamos ler aqui também é muito rico. E daria para falar muita coisa em alguns versículos aqui, mas nós vamos nos ater ao propósito aqui, que é sobre a vinda de Cristo. Diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Por que Jesus falou isso? Porque ele que trouxe o reino de Deus, ele manifestou o reino de Deus. Quando ele veio, ele disse: é chegado a vós o reino de Deus. Então o reino de Deus já estava ali entre eles, e os fariseus não entendiam que o reino de Deus já estava ali. E ele continua dizendo: depois disso, ele chama os seus discípulos e disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. A gente pode entender isso de duas formas. Primeira forma, ele se referia justamente que ele ia morrer, ia ressuscitar, ia ser visto pelos discípulos, mas ia ser assunto ao céu, e os discípulos iam viver desejando ver um dos dias que viveram com ele, mas não tinha jeito mais disso acontecer. Mas também ele se referia a essa época, né? Essa época em que nós, como discípulos, desejamos ver um dos dias de Jesus Cristo, mas também não tem jeito da gente ver, porque ele já não está mais na terra, né? Ele já morreu, ressuscitou, já foi assunto ao céu. E ele continua dizendo: dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-lo, pois o Filho do Homem no seu dia, ou seja, no dia em que ele virá, será como um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes disso acontecer, é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. A gente pode entender que isso se cumpriu na época dele. Ele foi rejeitado, ele sofreu em sua geração, ele morreu. Mas entendemos também que na geração do fim, que é a nossa, que ele também continua sendo rejeitado, né? Ele continua sendo odiado. As pessoas querem religião, mas não querem compromisso com o Deus único, porque o Deus único, ele tem regras, ele tem mandamentos, ele tem ordenanças, ele tem princípios, e uma religião não tem nada disso, né? A pessoa pode falar que é religiosa e viver da maneira dela, sem cumprir
esses princípios como se estivesse seguindo a um Deus único. E continua dizendo assim, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Observe, aqui está se referindo ao mundo, não é? O mundo foi, as pessoas que estavam no mundo, menos 7 pessoas, Noé e a sua família, todos pereceram, todos morreram. Não foi uma cidade, não foi um continente, foi todos os habitantes da terra, né, que foram mortos por esse dilúvio. E o Senhor continua dizendo no versículo 28, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló, 27. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todo. Aqui o Senhor está se referindo às cidades, né, de Sodoma e Gomorra, e não o mundo. Então foram dois juízes aqui que o Senhor está nos ensinando. E ele, no versículo 29 diz, acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado, quando ele vier, quando ele aparecer. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhante, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a perseverará. Esses versículos aqui, o versículo 30 e o versículo 31, e depois os versículos 34, nós vamos ler, 35, muitas pessoas têm dificuldade de entender e interpretar, porque alguns acreditam assim, porque se você for seguir lendo, vai falar assim, e tem 2 deitados em uma cama, um será levado e o outro vai ficar. Tem 2 trabalhando no moinho, um será levado e outro vai ficar. Algumas pessoas têm dificuldade de acreditar, aliás, de interpretar, porque acredita que os que vão ser levados são os salvos no arrebatamento, e os que vão ficar são os ímpios para a destruição. Mas lembra-se, para a gente interpretar a Bíblia, nós precisamos interpretar segundo o contexto de que ela está falando. E aqui o contexto está falando, não é? Que esse que está numa cama, 2, e um será levado e o outro vai ficar, um que está no campo será levado e o outro vai ficar, está se referindo à semelhança do que aconteceu nos dias de Noé e nos dias de Ló, não é? Então, aqueles que estavam ali, naquela cidade, ou no mundo naquela época, ninguém foi levado, foi tirado, arrebatado. Noé entrou numa arca, mas os que estavam no mundo foram tirados da terra. Ló saiu de Sodoma, mas os que estavam nas cidades foram destruídos por fogo e por enxofre. É como uma parábola que Jesus fala em Mateus capítulo 12, sobre o homem que saiu para semear. Ele diz o seguinte, quando ele explica essa parábola, ele fala assim, olha, o joio e o trigo crescerão juntos, até o final dos tempos, e na colheita, Deus enviará os seus anjos, e colherá primeiro o joio. É a mesma coisa que está dizendo aqui esses versículos, não é? Vai amarrá-los e lançá-los no fogo, e depois vão colher o trigo, e vai colocá-lo no celeiro. O trigo são as ovelhas, e o joio são os ímpios. Então, a primeira colheita não é dos santos, mas é a colheita dos ímpios, né? Que serão destruídos. Mas isso aqui a gente fala outro dia. Mas eu quero falar mesmo, é que Jesus está dizendo aqui que acontecerá exatamente as mesmas coisas que aconteceram na época de Noé e na época de Ló, os dias que antecedem a vinda de Jesus Cristo. As mesmas coisas acontecerão. E Jesus fala de algumas coisas aqui. Por exemplo, ele diz, na época de Noé, eles comiam,
bebiam, casavam e ficavam noivos. O que tem de errado nisso aqui? Nada. A gente faz isso, não é? Comemos, bebemos, casamos, damos nossos filhos para ficarem noivos e casar. Não tem nada de errado. E ele continua dizendo, nos dias de Ló, ele acrescenta mais algumas coisas. Eles comiam, bebiam, compravam, já parece mais com a gente, vendiam, já parece mais com a gente, plantavam e construíam. O que tem de errado em plantar, em construir, em comprar, em vender, em negociar, em comer, beber, casar e ficar noivo? Não tem nada de errado, não é? Ou seja, essas duas gerações que Jesus fala que temos que olhar, porque tem coisas que aconteceram com elas, que vão acontecer como sinal dos dias que antecedem a sua vinda, que nós vemos aqui, são coisas normais na vida de qualquer pessoa, em qualquer geração. A nossa geração é assim, não é? A gente come, a gente bebe, não é? Hoje mesmo eu tomei um copo de água, vou tomar mais um aqui. A gente casa, dá nossos filhos para casar, a gente compra, a gente vende, a gente negocia, a gente planta, mas não tem uma roça, mas você planta uma florzinha, alguma coisa na sua casa, a gente planta, não é? A gente constrói ou reforma, ou seja, não tem nada de errado nisso aqui, porque isso é a vida normal daquela época de Noé, da época de Ló e da nossa época, e todas as épocas em que vai existir o mundo, essas coisas acontecem, né? Mas o que Jesus quer dizer mesmo? Por que devemos observar essas duas gerações, a de Noé e a de Ló, como sinal que antecede a sua vinda? É porque eles faziam tudo isso, mas não se importavam em ter Deus nas suas vidas. Esse era o problema. Eles faziam tudo isso para suprir suas necessidades e os seus desejos, mas Deus não estava em nada do que eles faziam. Eram duas gerações que não tinham nenhum conhecimento de Deus, que não tinham nenhum envolvimento com Deus, que Deus estava fora deles, e que eles não tinham nenhuma relação com Deus. Ao contrário, eles adoravam outros deuses, ídolos, era panteísta, né? Adorava o sol, a lua, as estrelas, o mar, a água, vários deuses, né? Que algumas culturas até hoje adoram e fazem sacrifício para esses deuses. O erro deles estava nisso aí, não porque comiam, bebiam, não, é porque eles faziam tudo isso, porque Deus dava para eles condição, mas eles não tinham Deus em conta na vida deles, eles não levavam Deus a sério, eles não tinham relacionamento com Deus. E tem dois versículos dessas duas gerações que eu quero ler com vocês. Uma é a geração de Noé, que está em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6, Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6, que diz assim: o Senhor viu a perversidade do homem, que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então aquela geração, o que tinha? O que eles faziam? A perversidade aumentava, né? Toda a inclinação dos pensamentos do coração era sempre e somente para o mal, não tinha espaço para o bem. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Essa palavra arrepender, não é que Deus, no hebraico a palavra aqui não é arrepender, que Deus não arrepende, né? A Bíblia diz que Deus não é homem, nem filho do homem para se arrepender, para mentir ou para se arrepender. Deus não se arrepende. Aqui ele está dizendo que pesou em seu coração.
Seu coração entristeceu por ter feito aquela geração e aquela geração ter virado as costas para ele. Aquela geração viver de maneira secularista, egoísta, voltada para si mesmo e não se importar com ele. Não é esse arrependimento quer dizer isso no hebraico, no original. Vamos ver Gênesis 13, anda mais um pouquinho aí, capítulo 13, versículos 12 e 13, que é a geração de Ló. Diz assim: Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra quem? Contra o Senhor. A perversidade e o pecado desse povo era tão grande que subiu ao céu, né? Que Deus chegou diante de Deus essa perversidade e esse pecado. Então, o que nós aprendemos aqui? Qual é a diferença dessas duas gerações para a nossa geração? A diferença não é porque eles comiam, bebiam, como eu disse aqui. A diferença é que não era porque eles eram uma geração perversa e má, porque a nossa também é perversa e má. A nossa se inclina para o mal. Eu falei aqui de manhã que eu estava terminou um culto, eu estava ali, fechou essa porta principal, eu estava me preparando para sair, parece que eu estava só, eu não lembro que tinha alguém comigo, ou se tinha alguém lá fora, e entrou 3 jovens, adolescentes, um rapaz e 2 meninas, e eles estavam alterados, porque estavam bêbados, e elas chorando, gritavam assim: me ajuda, porque nós fugimos de um bar, me deram uma garrafada, eu não saí fora, e estão tentando me matar, me ajuda. Eu falei: que ajuda você quer? Preciso dar um telefonema. Eu dei o meu telefone, tentou ligar, não deu certo, né? Aí elas pediram para ir no banheiro, eu falei: tem banheiro ali, e eu fiquei conversando com o rapaz, eu falei: e aí, por que está acontecendo? Eu comecei a pregar para ele, falou: olha, pastor, eu sou crente, minha mãe também é crente, eu sou de uma família crente. Eu falei: mas, então o que você está fazendo como crente, que você não pregou para as meninas? Por que você não levou elas para a igreja? Por que você não ajudou? Ah, não, eu saí com ela para a balada, para aproveitar e também ajudá-la, protegê-la. Aí nisso elas chegaram. Quando chegaram, eu perguntei para elas, comecei a pregar para elas o evangelho. Elas não sabiam nada de Jesus, nada de Deus, e não queriam ouvir nada de Jesus, nada de Deus, não queriam ouvir. Por quê? Porque essa geração é assim, é uma geração perversa, é uma geração má, como a de Noé e também como a de Ló, uma geração pecadora, né? Uma geração que toda a imaginação do coração é má, e pior ainda, uma geração religiosa, mas que não conhece Deus, e não querem conhecer Deus. Então, há uma semelhança da geração que Jesus vai chegar, com essas duas gerações, mas o motivo do julgamento do Senhor, para essas duas gerações, pelo menos eu coloquei 2 aqui. As pessoas viviam só para satisfazer suas necessidades e desejos naquela época. Hoje as pessoas também vivem só para satisfazer suas necessidades e seus desejos. Eu vou dizer mais, até muitos cristãos vivem hoje só para satisfazer suas necessidades e seus desejos. O reino de Deus vem em último lugar. A justiça de Deus vem em último lugar para muitos cristãos hoje, espalhados pelas nações da terra, né? Apesar de não serem perversos, de não serem maus, da inclinação do coração não ser para o mal, de não andar pecando, mas vivem, trabalham, né? Fazem tudo só para suprir suas necessidades e os seus desejos. Qual a resposta que temos hoje da geração de crentes com relação ao compromisso que deve ter com o Senhor? Não tenho tempo, eu não posso,
estou ocupado. Eu trabalhei demais, estou cansado. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo. Ou seja, muitos crentes dessa geração, é o sinal que Cristo está falando aqui, muitos crentes dessa geração colocou Deus em último plano. Mateus 6 fala que devemos o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas entramos em um, como é que é? Em um furacão tão forte, que dificilmente os que entram conseguem sair, que é um ciclo: comprar, vender, trabalhar, construir, comer, beber, comprar, vender, trabalhar, construir. O mundo vive assim, e muitos cristãos vivem também nesse ciclo, e não tem tempo para Deus, não tem tempo para comunhão com Deus, não tem tempo para a igreja, para o corpo de Cristo, não tem tempo para os dons espirituais que Deus lhe concedeu, e que chegará o dia em que Jesus vai pedir conta de cada talento e cada dom que Ele nos deu. Ele vai pedir: Edmundo, cadê o dom que eu te dei? O que você fez com ele? Senhor, eu fiquei tão ocupado, fazendo tanta coisa, que eu até esqueci que eu tinha esse dom, não usei. Servo mau, negligente, infiel, tira o talento que eu dei para ele e dá para aquele que tem mais, porque aquele que tem pouco, o pouco lhe será tirado, mas aquele que tem muito será acrescentado. E coloca-o nas trevas exteriores. Às vezes, irmãos, a gente pensa assim: eu sou cristão, estou salvo, a graça me salvou. É uma verdade, a graça nos salva. Mas existe, depois que a gente morre, que está com Cristo, antes do casamento, antes dessa noiva encontrar, existe um momento em que a gente vai ser julgado. Não se será salvo ou não, porque já somos salvos. Nossas obras. Cadê o dom que eu te dei? Cadê aquele ministério que eu te dei para você cuidar? Cadê aquelas famílias que eu coloquei para você pregar? E diz que as nossas obras que fizemos em nosso corpo passará pelo fogo. Passará pelo fogo. As obras que fizemos de maneira real, certa, com amor, com zelo, mesmo não podendo, mesmo não tendo tempo, mesmo sacrificando, mas consciente de que Deus nos deu aquilo, essas obras passarão pelo fogo, mas elas permanecerão, porque elas são semelhantes a ouro, prata e pedras preciosas. E a pessoa que passou com essas obras pelo fogo receberá recompensa. Porque não é só a salvação que é graça, existe a recompensa que é esforço, é obra. Não basta só ser salvo, seremos julgados, porque Deus deu para cada um de nós um ministério, um chamado, um dom, uma obra para a gente realizar. Para cada um de nós Ele deu isso, e vai ser cobrado. Ele vai chegar o dia que vai nos cobrar. E qual é a recompensa daqueles que passam por isso? O reino. A maior recompensa é o reino, o maior galardão é o reino. Essas pessoas entrarão no milênio para reinar com Cristo. Existe uma parábola no Evangelho de Lucas que diz: porque fostes fiel naquilo que eu te dei, governe sobre 10 cidades. Haverá 2 tipos de pessoas aqui na terra. Haverá os seres humanos que passaram pela tribulação, pelo anticristo, sem a marca da besta, e entraram e vão viver um milênio, e haverá os salvos em corpos de glória, que vão governar essas pessoas e pregar e guiar essas pessoas para a água da vida que é Cristo. Haverá pregação, haverá trabalho no milênio.
haverá recompensa. Mas e aqueles que esconderam o talento? Senhor, não tive tempo. Senhor, foi muito sacrifício. Eu comecei, mas o povo é tão difícil. Eu comecei a fazer, mas ninguém me agradeceu. Aconteceu umas coisas na minha vida que me tirou o foco. Eu até esqueci desses talentos, desses dons que o Senhor me deu. A Bíblia diz que essas obras são chamadas de palha, feno e madeira. Cada um desses tem um significado. E essas pessoas serão salvas através do fogo, mas não receberão recompensa. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Eu não estou falando isso para colocar medo nem peso. Eu estou falando isso e eu orei ali, para que essa palavra seja como a palavra do Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os nossos pés e a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Eu quero que essa palavra falada aqui nesses dias de festa não seja um peso, não para amedrontar, não seja uma acusação, porque não é, né? Mas que seja a palavra de Deus iluminando nossos pés, iluminando nossos caminhos, porque os dias se aproximam. Jesus está às portas. Eu estava vendo uma reportagem de uma TV de Israel. Eu tenho essa TV de Israel, eu pego. E eles descobriram agora, 2021, parece que no mês passado, um rio que eles não sabiam que tinha em Israel. Tem que cumprir as profecias. E esse rio tem mais água, é mais profundo, dentro de um cânion enorme, um cânion, coisa mais linda que tem. E deságua no Mar Morto, cumprindo a palavra de Deus. Época de satélite, época de drone, época de aviões que passam por cima, época de pessoas que andam aventurando, procurando as coisas. Perguntou para um rapaz assim: você sabia disso aqui? Não, eu só vim até aqui, e daqui para as montanhas. Eu trabalho aqui há 20 anos, nunca vim aqui, eu não sabia que tinha isso. Jesus está voltando. As coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos, não é? E o Senhor está dizendo que essa geração é parecida com aquela geração, não é? A geração de Noé e de Ló. Ou seja, as pessoas viviam para satisfazer suas necessidades e seus desejos. Hoje, as pessoas vivem para satisfazer suas necessidades e seus desejos. E muitos cristãos também vivem para satisfazer suas necessidades e seus desejos. Isso não é uma pergunta, é uma constatação. E a segunda resposta aqui, que as pessoas naquela época e hoje também criam suas famílias do mesmo jeito que eles vivem, de maneira secular, não é? Sem o conhecimento e a vida de Deus. Infelizmente, o mundo hoje vive assim. Cria seus filhos para viver secularmente, não é? Sem o conhecimento de Deus. Quais são os heróis hoje das pessoas? Homem-Aranha, Homem de Ferro, a Marvel, né? Ou então o DC, Batman, Superman e outros mais, Mulher Maravilha. Quais são os heróis hoje das pessoas? Um cantor, uma cantora de rap, né? Algumas que cantavam só música para corno, a destruição de casamento e tal, não é? São as heroínas e os heróis hoje dessa geração. Não é aqui, é no mundo inteiro. E eu vou dizer mais: as festas de crentes para as crianças, qual é o tema? Quais são os temas? Disney. A gente vê lá na rede social de muitos crentes, festa de criança, o tema Mickey, Minnie, Disney,
Marvel, Capitão América. Os heróis de muitos filhos de crente não é Cristo. Porque essa geração também de muitos crentes querem satisfazer suas necessidades e seus desejos e não cultivam a presença de Deus. A gente fica horrorizado, não é? Pô, Cristo é o herói dos heróis, não é? Cristo é o herói verdadeiro, os outros são falsos. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele foi visto por 40 dias. Ele subiu aos céus e vive para sempre. Os heróis da Bíblia, Davi, Sansão, tantos outros heróis, mas hoje o tema, esses heróis não são temas de festas de muitos cristãos. Por quê? Porque essa geração está assim, perdida. Ao invés da igreja entrar no mundo, o mundo entrou na igreja. Criou raízes, virou cultura. Eu falei de manhã que toda vez que tem um lançamento de um filme, meu neto, pai, me leva para assistir o filme. Aliás, vou, né? Me leva para assistir o filme. Aí saiu o Homem-Aranha e ele, vô, já até comprei aqui, ó, tá lotado. Vamos, vô. Falei, tá, eu vou. Peguei ele, levei, sentamos no cinema lotado. Tinha algumas cenas que entravam os Homens-Aranhas antigos. Quando entrava o cinema quase que explodia. Eu olhava para ele e falava assim, não estou entendendo nada. O que vocês estão fazendo isso? Não estou entendendo nada. Ele, vô, vô. Aí tinha outra cena, e o pessoal quase que se rasgava. Eu não entendia nada. Quem assistiu esse filme, gente? Aconteceu isso? Eu não entendi nada. Esses são os valores dessa geração. Heróis de brincadeira, heróis de ilusão. Por quê? Porque desconhecem Deus, desconhecem Cristo, não é? E eu creio que quando Jesus fala sobre isso aqui, né, sobre essas coisas que está acontecendo aqui, tem tudo a ver com... É uma geração que não cultiva Deus dentro da sua família. Se você perguntar para a maioria dos filhos de crente assim, ora, ele não vai orar, não é porque não está com vergonha, não é porque ele não sabe orar. Os pais não ensinaram a orar. Leia a Bíblia, cita alguma parte da Bíblia. Eles não vão citar, não é porque tem vergonha, é porque os pais não ensinaram eles a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia. Crentes. Cristo não é compartilhado na mesa da maioria dos cristãos. Eu falei, brincando aqui, tinha a criança assim, eu falei, olha o rosto daquela criança está iluminado. Olha que lindo, está iluminado. Aí chamei a atenção das pessoas e olharam para a criança e falou, mas ele é a luz do celular. Falei, é essa geração. É o rosto iluminado pela luz do celular, não pelo Senhor. Então os filhos crescem cultivando falsos heróis, crescem crendo em outras coisas. Os filhos crescem sendo incentivados a fazerem faculdade, não está errado. E depois que faz, tem que fazer mestrado, doutorado, MBA, depois uma especificação nos Estados Unidos ou na Europa, e volta e focar no trabalho e ganhar dinheiro, comprar carro, comprar apartamento, comprar coisa e tudo. Tudo bem, eles faziam assim na época de Ló e de Noé, mas cadê Deus? Onde que sentou e falou com esses filhos assim, olha, vem cá filho, toda semana, vamos sentar aqui, vem cá filho, Jesus, você sabe quem é Jesus?
Jesus é isso, isso, está aqui na Bíblia. Lê para o pai, lê para a mãe aqui isso. Você entendeu quem é Jesus? Agora, filhos, ou filho, ou esposo, nós vamos orar. Eu vou orar pela mamãe, a mamãe vai orar por mim, depois você ora por nós, depois nós vamos orar por você, e todos nós vamos orar por alguma coisa que nós necessitamos. Pai, eu preciso comprar alguma coisa, eu preciso disso, daquilo. Está tudo bem, filho, o pai pode te dar isso, mas você já orou a Deus pedindo isso? A família não é direcionada para Deus, Deus está em último lugar. Não, vamos lá no shopping, vou comprar, toma aqui. Cadê Deus? Filho, essa casa que nós estamos vivendo aqui, foi Deus que deu papai, deu mamãe. Vamos agradecer? Essa comida que estamos comendo aqui, ó, foi Deus que deu para nós, vamos agradecer? As roupas que temos foi Deus que deu para nós. O dia de hoje, o fôlego de vida foi Deus que deu para nós, vamos agradecer? A maioria não faz isso. O cordeiro não é compartilhado na mesa dos cristãos hoje. Então, o grande problema dos dias de Noé e de Ló é que Deus não estava na casa das pessoas. É diferente hoje? Deus não está na casa das pessoas. Eu arrisco dizer que Deus não está na casa de muitos crentes que não cultivam essa comunhão com Deus e não ensinam a sua família a temer o Senhor. Não é? São famílias que crescem sem referência do verdadeiro herói, do que é Cristo, do que é a igreja, do chamado que ele tem, da importância que ele tem de estar no corpo de Cristo, da importância que ele tem de ser filho de Deus, da importância que ele tem de nascer numa família cristã, porque a maioria de nós não ensinamos. Tem esposas que não sabem orar, tem maridos que não sabem orar, tem esposas e esposos que não sabem certas doutrinas bíblicas, não sabem falar, porque não é ensinado, não estuda, não assenta na mesa, uma vez por semana, 1 hora, 2 horas, sabe? E tem um período ali de aprender, de ensinar, de alimentar, de comer Cristo. E essas famílias crescem como? Vazias, fracas, não é? Sujeitas a tantas coisas ruins que estão no mundo. E na medida que vão crescendo, eles vão escolhendo seus deuses. Irmãos, eu tinha uma professora de seminário, hoje ela é diretora da psicologia da PUC. A tese dela, quando foi formar como psicóloga na época, eu tenho essa tese no meu computador. A tese dela foi uma pesquisa que ela fez nos manicômios de Belo Horizonte e de outros lugares. E presídios também. Sabe o que a tese dela descobriu? 90% das pessoas que estão ali são filhos de crentes. 90% estão ali, são filhos de crentes. Não era para estarem ali. 10% são ímpios, 90% filhos de crente. Não era para estarem ali. Por que estão ali? Porque não tem Cristo em casa. Tem a televisão, tem a Netflix, tem os filmes, tem o celular com todas as redes sociais, mas não tem Cristo. Tem cobrança, você passou de ano, como é que estão as provas? Tudo bem. Mas não tem Cristo. Tem presente, olha, eu estou te dando esse tênis, você pediu, toma aqui, mas não tem Cristo. O que Cristo deu? Que referência tem de Cristo estar dando alguma coisa? Que referência tem de Cristo estar fazendo alguma coisa? Nada. Todos estão vivendo do seu modo próprio, na sua própria força. Eu posso, pai consegue, mãe consegue, nós podemos viver assim. Ou engano, ou engano. É essa geração que a palavra está dizendo, que Jesus está dizendo, parecida com
que essa geração que eu estou falando é parecida com a época de Noé e de Ló, que Jesus virá nessa geração. Estão desapercebidos, estão totalmente ocupados com a mente, com tanta coisa, coisas fúteis, coisas inúteis, coisas que são boas e reais, mas que tem um limite, não pode ultrapassar da minha comunhão com Cristo, da minha fé com Cristo, da minha obra para Cristo, do meu serviço para Cristo, tem um limite. E hoje nós vivemos assim. Vai melhorar? Creio que não. Creio que até a volta dele vai ser assim. A igreja é verdadeira? É. Mas muitos cristãos estão vendo seus filhos perdidos. E vão ver seus filhos perdidos, porque não cultivaram Cristo dentro do lar. Para concluir essa palavra, irmãos, né? Vamos entender sobre os dias de Ló. De Noé você já sabe, né? No capítulo 18, Abraão está em sua tenda no deserto e vê três homens, ele vê três homens vindo. E ele entende que aqueles homens eram anjos. E ele então se dobra diante deles e fala assim: meus senhores, não passa da minha tenda. Senta aqui debaixo do carvalho, que eu vou pegar água para lavar seus pés e vou pedir para fazer uma comida para vocês comerem. Aí os anjos falam assim: tudo bem, faz de acordo com o que vocês falaram. Está no capítulo 18. E ele chama o servo que pega um bezerro, mata e prepara a comida. Ele pega a melhor manteiga, a melhor coalhada e manda fazer comida e leva e assenta com ele naquela mesa ali no chão, debaixo da árvore, e come juntos. Nesse meio tempo, um deles, que eu creio que era Jesus Cristo, o anjo da presença do Senhor, fala assim: olha, daqui a um ano eu virei, visitarei Sara, e ela terá um filho nos seus braços. Sara começa a rir. Sara estava dentro da tenda, ela era estéril. Aí o anjo fala assim: por que Sara está rindo? Aí Sara grita de lá: não, meu senhor, eu não estou rindo. Por quê? Porque a palavra hebraica que fala que Sara riu, não é a palavra que ela riu assim, de maneira que todo mundo ouça, veja. Ela riu por dentro, e Deus viu que ela riu por dentro. E aí o anjo começa a conversar com Abraão e fala: eu vim ver o que está acontecendo com a cidade de Sodoma e Gomorra, que o clamor dele, o fedor, o pecado subiu até os céus. E o anjo manda 2 anjos ir para a cidade de Sodoma. Os 2 descem, e aquele que é a presença de Deus fica com Abraão. E Abraão, irmão, escuta só, Abraão era idólatra, como o seu pai Terá, que também era idólatra na terra de Ur dos Caldeus, que é o Iraque hoje. Só que ele se converteu ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo, e ele estava caminhando na terra, levantando altar, e na medida que ele levantava o altar, Deus revelava-se a ele com nomes diferentes. E Abraão ia crescendo no conhecimento de Deus. Então Abraão tornou-se adorador de um único Deus. E Abraão, adorando um único Deus, ele tinha mais de 1000 pessoas em volta dele na sua casa. Ele pregou e fez com que todos aqueles também largassem os ídolos e adorassem um único Deus como ele. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí Abraão entendeu assim: meu sobrinho Ló está lá, ele é como eu. Ele andou comigo e sabe que só existe um Deus, ele também serve ao único Deus. Então ele está lá, com certeza, ele pregou e tem 50 justos lá na cidade. E Abraão fala assim: Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor destrói a cidade, os ímpios junto com os justos? Aí o Senhor fala: de maneira nenhuma, eu não vou destruir os justos. Se tiver 50, eu não vou destruir os justos juntos com os ímpios. Aí na conversa deles lá, Abraão descobre que não tem 50. E Abraão fala: e se tiver 45? Não. Conclusão: 45, 30, 20, chega no 10. Abraão pensou assim: eu tenho meu sobrinho que serve ao Deus único, eu tenho a minha cunhada que casou com ele, que também serve ao Deus único, eu tenho as 2 filhas
que também serve o Deus único, e tem 2 genros prometidos para casar com elas, que servem o Deus único, tem 6. Não é possível que Ló não pregou para mais pessoas, que não tenha 10. Então eles vão ser poupados por causa de Ló. Descobriu que não tinha 10. Abraão pregou, mas Ló não pregou. Ló era justo. Em 2 Pedro diz que ele sofria em ver a iniquidade daquele povo, mas ele era frouxo. Ele não cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Está entendendo, gente? Estou falando? Por quê? Você vai para o capítulo 19 de Gênesis, diz que os anjos descem, e quando eles chegam e entram na cidade de Sodoma, Ló também reconhece que são anjos, e se prostra e fala: meu Senhor, não passa daqui, entre na minha casa, tome água, eu vou preparar a refeição. E os anjos falam: não, vamos ficar aqui na praça. E ele insiste: não, vem por debaixo do meu teto. E os anjos vão e entram na casa de Ló. Quando entra, a Bíblia diz que vem todos os homens da cidade, velhos, moços, crianças, jovens, e chegam na porta da casa de Ló e começam a gritar: cadê esses homens que entraram aí, esses estrangeiros? Traga-os para fora, que queremos ter relações sexuais com eles. Olha que perversão que era essa cidade. Eles queriam estuprar anjos. Ló abre a porta, fecha e vai para fora: não, meus amigos, não façam isso, eu tenho 2 filhas virgens, eu entrego elas para vocês, vocês fazem o que quiserem, mas não toca naqueles que estão debaixo do meu teto. E os homens, sabe o que falam? Fala assim: você é estrangeiro e está querendo ser juiz entre nós, e avança com violência contra Ló. Um anjo vem, pega pelo braço, puxa para dentro de casa, fecha a porta e fala: apressa, apressa. E o anjo faz assim, todos ficam cegos, e eles passam a noite ali. O anjo manda ele pregar para as pessoas, e ele vai para os genros e fala que vai acontecer isso e isso, e o genro acha que é brincadeira. Nem o genro levava Ló a sério. Deus não estava na casa de Ló, Deus estava na casa de Abraão, mas de Ló não. Diz que o dia vai chegando e os anjos têm que pegar na mão de Ló e arrastá-lo, porque ele não queria sair. E pega da mulher, das filhas, e vai arrastando: vamos depressa, vamos depressa, vamos depressa, que vai descer fogo e enxofre, e vai destruir a cidade. Aí Ló começa a negociar: olha, se eu for para aquela cidade lá, não dá, porque as pessoas, vai acontecer isso e isso. E o anjo: vamos, e não olhe para trás, não olhe para trás. Aí quando tira eles ali, uma explosão. Abraão vê essa explosão, barulhão, fogo, que desce fogo do céu e destrói tudo ali, até a natureza. Alguns dizem que é onde está o Mar Morto hoje, que não cresce nada lá e não tem vida. Aí quando há essa explosão, né, a mulher de Ló olha para trás e transforma-se numa estátua de sal. Irmãos, entende uma coisa: nem a mulher de Ló era convertida. E as filhas? Ló foi para a montanha e se deixou embebedar 2 vezes. Ele não era inocente. E as filhas transaram com ele. A mais velha teve um filho chamado Moabe, que é o pai dos moabitas, que são inimigos de Israel. A mais nova transou e ficou grávida, teve um filho a mais velha foi Amon, os amonitas, e a mais nova Moabe, que foram os moabitas. Nem as filhas se converteram. Então Ló não ganhou nem sua família. Ninguém mais fala de Ló. Ele se perde na história. Ele morre sem glória. Ele morre sem honra. Abraão, até hoje falamos dele, porque é o pai da fé. Morreu com honra, morreu com glória, morreu pregando, morreu falando de Deus, no Deus único, para todos, para a sua casa que servia a Deus, para os amigos, para todos os lugares. Mas Ló não. Qual lição que nós aprendemos aqui?
os dias que Jesus vai voltar e semelhantes. Talvez em nosso meio cristão, não só aqui, não vou tirar a palavra talvez, com certeza, em nosso meio cristão, não só aqui, mas da Irmandade, no mundo inteiro, tem muitos Abraãos. Muitos Abraãos. Que semanalmente senta na mesa com sua família, prega o Evangelho, ensina os seus filhos o que é a verdade. Porque a palavra de Deus cria valores morais. A moça não vai se perder. O jovem não vai tirar a virgindade de outra. Os filhos não vão roubar, não vão assaltar, não vão adorar ídolos, não vão para as drogas, porque estão respaldados pela palavra de Deus que cria valores morais e cristãos. A família também cria esses valores. Então eu creio que existem muitos cristãos Abraãos hoje, que toda semana senta na mesa de casa, ensina seus filhos a orar, aqueles que têm filho, os que não têm filho, a esposa ora, o esposo ora, ensina, abre a palavra, leem a palavra, ilumina aquele lugar, se alimenta do Cordeiro de Deus. Eu creio que vai ter muitos, mas eu creio que pela palavra que nós lemos aqui, que haverá uma multidão de crentes ocupados, não tem tempo, é salvo, mas que os outros da família se explodam. É salvo, mas não ensina a sua família a adorar a Deus. Irmãos, quero concluir dizendo, a igreja principal e mais importante não é essa aqui. Essa aqui é resultado da outra igreja. A igreja mais importante e principal é a nossa casa, é a nossa família. É o lugar em que deve se ouvir cantos de louvores, de adoração. É o lugar que deve se ouvir palavras de oração sendo levantadas. É o lugar que deve se ouvir crianças orando, falando em línguas, pais orando, falando em línguas, profetizando a palavra, lendo a palavra. É o lugar, é a nossa casa. Como eu disse, muitos pais Abraão, muitas famílias Abraão faz isso, mas infelizmente quando Jesus vier, vai ter muita família Ló. Terrível. Que não se importaram, porque estão ocupados. Igreja é mais uma distração. Jesus foi mais um Deus. Os filhos fazem o que quiserem. Posso direcioná-lo para a vida profissional e a vida cultural, educação, mas então essa palavra, irmãos, é para nos alertar. Quem concorda, diga amém. De que nós somos responsáveis pela nossa casa. Nós somos responsáveis pela nossa família. E o ano que vem, por favor, os que estão aqui, que estão assistindo em casa, coloque Deus na casa de vocês. Ensina a sua família a orar, ensina a sua família a jejuar, ensina a sua família a ler as Escrituras. Traz Deus para a mesa, tenha comunhão uma vez por semana. E a gente aqui na igreja pode até ajudar, porque nós temos um projeto dos PGs, que são pequenos grupos, e nós temos um material maravilhoso. Fernando, a Paula, né? Já está terminando o PG na casa deles, e no ano que vem eles vão estar liderando PGs em outras casas. Também, né, a Keila e o Rafael Rodrigo, né, também vão estar liderando em outras casas. Faz um projeto. Pastor, eu quero fazer um PG na minha casa. É simples. A gente vai te dar um treinamento, te dar material e te ensinar como você vai fazer isso. Uma vez por semana você vai sentar com sua família durante 1 hora, vai estudar junto a Bíblia e os estudos que estão ali, orar, ensinar a orar, adorar a Deus. Simples. O Fernando é novo convertido, né, Fernando? Batizou tem quanto tempo? Em julho, 6 meses, vai fazer 6 meses que batizou. O que esse menino cresceu? Por quê? Porque
compartilha Cristo uma vez por semana na casa dele. Está aqui o Rodrigo e a Keila, levanta a mão vocês dois aí. Tiveram separados um tempo, tiveram problemas seríssimos. Provavelmente eles não estariam juntos. Estão entendendo o que eu estou falando? A mãe, a Paula começou a orar pela filha, porque ela é filha da Paula. Começou a orar. Deus ouviu, eles foram para o PG. Hoje são unidos, se amam, se respeitam. E tem um filhinho, né? O Henrique, que quando eu chego no PG, a primeira coisa que ele fala, ele olha para mim, abraça minhas pernas, olha para mim e fala assim: pastor, sabe o que eu quero ser quando crescer? Eu falei: não, eu vou ser pastor. Onde ele aprendeu isso? Com os pais. Ele aprendeu a orar, ele ora, né? Ele tem quantos anos? 5 aninhos, ele ora. Quando está doente, ele põe a mão, ora. Onde que ele aprendeu isso? Na família. A igreja, irmãos, está disposta a ajudar vocês. Estão entendendo? Está disposta. Ou seja, eu vou reunir minha família uma vez por semana, pastor. Me ensina o que eu devo fazer. Nós vamos te dar material. E você vai fazer. Vocês vão ver que com 3 meses vocês estão crescidos. Muita coisa vai mudar na vida de vocês. Amém? E vai mudar tanto que vai chegar um tempo que você vai falar assim: eu quero compartilhar. O cordeiro é grande demais para nós. Já estamos cheios. Agora eu quero compartilhar com minha família, com os meus amigos. Mas tudo isso vai ser de maneira natural. Deus vai conduzir para que isso aconteça. Vocês estão entendendo, irmãos? Então ficar solto, vir os cultos esporadicamente, não ter compromisso, não servir a Deus, é muito perigoso. É muito perigoso. Então está na hora da gente mudar essa história. E para concluir essa palavra aqui, né? Vamos ficar em pé e vamos ler um último texto. Lucas 21. Você acredita que Jesus virá, gente? Quem acredita? Amém. Você acredita que Deus é Deus de família? Amém? Amém? Antes da gente ler Lucas 21, observe uma coisa. Paulo e Silas estavam presos numa prisão, né? E meia-noite eles cantavam e louvavam o Senhor, e veio um terremoto, abriu as celas e soltou as cadeias de todos. E o carcereiro chegou e queria se matar, e Paulo fala: não faça mal, porque todos estão aqui. E o carcereiro reconhece Deus na vida de Paulo e pergunta: o que faremos então? Aí Paulo diz o quê? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Naquela madrugada o carcereiro leva Paulo e Silas para sua casa, e Paulo prega, e toda a família é batizada. Toda a família é do Senhor, porque Deus é Deus de família. Paulo está em uma cidade e vai para a beirada de um rio orar, e tem uma mulher chamada Lídia, uma empresária rica que vendia púrpura, ouve, se converte e diz que toda a casa de Lídia foi batizada. Deus é Deus de família. Pedro, depois de comer, barrigão cheio, está lá dormindo no terraço, tem um êxtase, Deus aparece, dá uns sinais para ele e fala assim: está vindo gente aí te chamar, segue. E vem um pessoal e chama e leva-o para a casa de um centurião romano chamado Cornélio. Quando chega lá, Cornélio estava com toda a sua família, todos os seus parentes e todos os seus amigos. E Pedro começa a pregar, o Espírito Santo vem, batiza todos, e todos são batizados nas águas. Deus é Deus de família. Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de família. Então, quando Deus te chamou para ser salvo, é para você liderar a sua família para Cristo. É para você ensinar Cristo, colocar Cristo para alimentar a sua família. Porque senão eles crescerão sem referência, e o mundo é perigoso. O diabo não brinca, as trevas não brincam. Não é verdade? As trevas entram em nossa casa, pelas redes sociais, pela televisão. Não é? Então a gente tem que ter cuidado. E nós vamos ajudar vocês. Diga assim: amém.
Diga assim: amém, pastor. Eu quero ajuda. Amém. Lucas 21:32. Jesus fala: eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenha cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades ou preocupações da vida. E aquele dia, o dia que o Senhor vem, venha sobre vocês inesperadamente, porque Ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Faça tudo, vigie, fica esperto, põe sua família na arca, põe Jesus para eles se alimentarem e você também se alimentar junto. Faça isso semanalmente, cuida deles, porque o juízo virá. E quando o juízo vier, as casas que têm o cordeiro serão poupadas, serão salvas, porque o cordeiro é aquele que salva. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, ore pela sua família, ore pela sua casa, ore pedindo a Deus para que te ajude a arrumar tempo, para você gastar tempo com a sua família. Ajude, ore a Deus. Pai, nós te damos graça, nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por essa noite em que o Senhor nos ensinou da importância que tem de nossa casa ser a tua casa, nossa família ser a tua família, de nos alimentarmos de Cristo, de termos Cristo em nossa casa, os nossos filhos aprenderem a orar, nossos filhos aprenderem a ler e a entender as Escrituras, nossos filhos aprenderem a servir ao Senhor, nossa família temer o Senhor e servir o Senhor. Abençoe os irmãos e as irmãs que estão aqui, as famílias presentes e aquelas famílias que estão em suas casas, participando dessa live. Nos ajude no final desse ano, Pai, a fazer uma alta análise da nossa vida. O que temos feito com o Cordeiro, o que temos feito com o talento que o Senhor nos deu, o que temos feito com o chamado do Senhor para nós. Pai, livra-nos do mundo, livra-nos das trevas, livra-nos de que o mundo entre e domine a nossa casa, nossos filhos, nossa família, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E nós não queremos amar o mundo, não queremos que nossa família ame o mundo, mas queremos que a nossa família ame o Senhor Jesus Cristo. Nosso herói é Jesus. Ele morreu, mas venceu a morte, venceu principados e potestades, venceu as trevas, triunfou vitoriosamente sobre todos os inimigos e subiu aos céus, onde recebeu da tua mão, Pai, todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. É a Ele que nós clamamos, é a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós servimos de todo o nosso coração. Diga comigo, você que está em casa e aqui: Pai querido, obrigado pela tua palavra. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Que a tua palavra hoje cria raízes em meu coração e possa dar frutos. Que a partir de hoje eu venha trazer Cristo para a mesa da minha casa, para que eu e minha família se alimente de Cristo sempre, sempre, até a volta do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você pode louvar, levante sua voz, louve, adore, agradeça o Senhor. Agradeça o Senhor.